Interessante. Neste dia em que estavam reunidos, línguas de fogo. De repente, veio do céu um ruído, como um agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam, e apareceram línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E os que lá estavam, partos, medas, egípcios, pessoas de várias localidades, ouviam e entendiam. Cada um destes aqui pôde falar numa língua tendo uma finalidade, de ser entendido, tendo a partir daí a seguinte situação. Então vamos entender. Mediunidade de xenoglossia, falar em outras línguas. É uma mediunidade inconsciente, sim. É uma mediunidade inconsciente que se utiliza dos arquivos espirituais do médium. Se eu não sei falar aquela língua, se eu não tenho no meu passado este conhecimento, eu não conseguirei agora ser um intérprete desse espírito. Então, é necessário que o médium tenha nos seus arquivos aquela bagagem, aquela estruturação, aquele conhecimento. Segundo, o espírito se comunica nessa língua tendo a afinidade do médium, ou seja, o médium vai ser sempre o intérprete, mesmo na mediunidade inconsciente. Os arquivos utilizados são do médium. A finalidade superior desse processo, no caso aqui, é a finalidade. Hoje não tem objetivo algum. Eu vejo que muitas localidades, sem demérito algum, querem fazer isto. Ninguém está entendendo, é para fazer o que? Estardalhaço apenas? Qual a finalidade quando ela é superior? Fazer-se entendido pela pessoa, da localidade presente, e suscitar a fé e a curiosidade. Então vamos entender, nós temos aqui alguns fatos interessantes. Chico Xavier recebeu um embaixador de Luxemburgo, e Chico Xavier se comunicou na língua daquela criatura. Outra vez, Chico Xavier se comunicou em árabe, em libanês. Outras vezes ele conversou em judaico, tendo agora, ele sendo um intérprete para veicular ideias de uma criança, de um filho que havia morrido, para os seus familiares. Outras, ele falou em castelhano, línguas que ele desconhecia, em inglês. Tudo isso significa, são aquisições de um passado. Ele não conhecia ainda a língua inglesa nesta vida. Então, veja bem, a finalidade é fazer entendido pelas pessoas. Segundo, suscitar a fé e também chamar a curiosidade para que as pessoas entendam. Tem algo mais aí. Tem algo mais. E razões inferiores é quando ocorre uma obsessão no tempo. Ou seja, a pessoa está falando, sim, um idioma, ou está falando uma língua morta, ou está falando alguma coisa, pois o processo é obsessivo. O processo é obsessivo e não tem objetivos superiores, mas nós temos que auxiliar a entidade, auxiliando ao médium, auxiliando aqueles que estão envolvidos por esse contexto. Então vamos entender aqui o que nos fala Pedro a partir da Pentecostes. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, convém refletirmos. Isso quem nos fala é Emmanuel. Refletirmos, e Pedro está colocando, refletirmos na bondade do Mestre. Veja bem, nos trabalhos de minha vida antes do Pentecostes. Então, Pedro dizendo, confesso que as faltas de toda a sorte apareceram no meu caminho. Então, ele se colocava, não é que ele passou a ser um ser perfeito, mas ele passou a ser um ser com mais convicção. Mas ele era um ser muito falível, um ser rude, um ser agora muito até violento. E quando Paulo de Tarso, um doutor da lei, um conhecedor profundo do ser humano, das leis mosaicas, vai ter contato com estes homens adiante, ele vai ficar profundamente estarrecido. Onde a sabedoria destes homens? Onde a vivência destes homens? Como era possível eles terem tanta sapiência? Então, olha o que ele está dizendo. Antes do Pentecostes, todo tipo de erros. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Eles tinham a certeza
que a partir daí o Cristo iria se manifestar através deles. Então, o Pentecostes, o que é mesmo? O Pentecostes é este desabrochar da mediunidade.